Olá pessoal, sejam bem-vindos! Hoje aqui no canal trazemos a vocês um quiz sobre grandes desastres naturais ocorridos em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Não tenho a menor dúvida que vai valer a pena cada minuto que você passar aqui no vídeo, porque ficou muito bom. E até por isso, tenho plena certeza que você já pode deixar o like aí, porque você vai gostar. Então, para não perder tempo, já segue aí a primeira pergunta de hoje. Calcula-se que o furacão que atingiu a costa sul dos Estados Unidos em 2005 e que matou por volta de 2.000 pessoas tenha sido o evento natural que causou o maior prejuízo financeiro da história, cerca de 108 bilhões de dólares. Qual era o nome desse furacão? A. Furacão Ike. B. Furacão Andrew. C. Furacão Irene. D. Furacão Katrina. A resposta correta é a letra D. O furacão Katrina foi uma tempestade tropical que atingiu a categoria máxima na escala de furacões, que é a categoria 5, com ventos que alcançaram os 280 km por hora. No dia 28 de agosto de 2005, o furacão Katrina alcançou a região litorânea dos Estados Unidos, principalmente a região de Nova Orleans, onde mais de 1 milhão de pessoas foram evacuadas. O Katrina causou aproximadamente 1.800 mortes e um prejuízo financeiro de cerca de 108 bilhões de dólares, sendo o terceiro furacão mais mortífero a ter atingido os Estados Unidos e o que causou o maior prejuízo que se tem em história. O terremoto mais forte da história, com uma magnitude de 9,5, ocorreu no ano de 1960 em qual país? A. No Chile. B. Na Guatemala. C. Nos Estados Unidos. D. Na Indonésia. A resposta correta é a letra A. O terremoto de Valdívia, no Chile, em 1960, foi um terremoto de magnitude 9,5. Seu epicentro foi a 570 km ao sul de Santiago, com o hipocentro situado a uma profundidade de 33 km. Foi o sismo mais violento já registrado cientificamente na história, tendo uma magnitude considerada excepcional. O sismo foi sentido em diferentes partes da Terra e produziu um tsunami que afetou diversas localidades ao largo do Oceano Pacífico, como o Havaí e o Japão, e também ocasionou a erupção do vulcão Puyehue. Por conta dessa catástrofe, cerca de 5.700 pessoas morreram e mais de 2 milhões de pessoas ficaram feridas. Furacões, tufões e ciclones já causaram muita destruição no mundo. Sabe dizer se existe alguma diferença entre eles? A. São todos o mesmo fenômeno natural. B. A diferença está na velocidade dos ventos. C. Furacão só ocorre no verão, tufão no inverno e ciclone na primavera e no outono. D. O nome varia dependendo do dano causado pelo fenômeno. A resposta correta é a letra A. Furacão, tufão e ciclone são todos a mesma coisa, tempestades tropicais. A diferença é que eles são conhecidos por nomes diferentes em locais diferentes. No norte do Oceano Atlântico e no nordeste do Pacífico, eles são chamados de furacões. Se o mesmo tipo de perturbação ocorre no noroeste do Oceano Pacífico, é conhecido como um tufão. E um ciclone é a tempestade tropical formada no Pacífico Sul e no Oceano Índico. Mas é importante registrar que, para ser considerado um furacão, tufão ou ciclone, a velocidade dos ventos tem de ser superior a 119 km por hora. Qual foi o maior desastre natural já ocorrido no Brasil? A. O deslizamento na região serrana do Rio de Janeiro em 2011. B. O terremoto no Mato Grosso em 1955. C. Enchentes em Caraguatatuba em 1967. D. Furacão em Santa Catarina em 2004. A resposta correta é a letra A. Devido a fortes e constantes chuvas ocorridas em janeiro de 2011 na região serrana do Rio de Janeiro, enchentes e deslizamentos de terra atingiram drasticamente a região, tendo sido os municípios mais afetados Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Sumidouro, São José do Vale do Rio Preto e Bom Jardim. Os serviços governamentais contabilizaram 916 mortes e por volta de 345 pessoas desaparecidas.
e mais 35 mil pessoas ficaram desabrigadas. A tragédia foi considerada como o maior desastre climático da história do país, superando os 463 mortes do temporal que atingiu o município paulista de Caraguatatuba em 1967. O fenômeno foi classificado pela ONU como o 8º maior deslizamento ocorrido no mundo nos últimos 100 anos. O pior tsunami da história ocorreu em dezembro de 2004 em Sumatra, na Indonésia. Pelas estimativas, quantas pessoas morreram nesse desastre natural? A. Cerca de 60 mil pessoas. B. Cerca de 410 mil pessoas. C. Cerca de 230 mil pessoas. D. Cerca de 360 mil pessoas. A resposta correta é a letra C. No dia 26 de dezembro de 2004, um terremoto na região de Sumatra, que atingiu uma magnitude de 9,3, sendo a maior já registrada no sismógrafo, produziu um tsunami gigantesco com 1.300 km de comprimento e ondas que chegaram a 50 metros de altura. Esse tsunami varreu as zonas litorâneas de vários países, tendo sido os mais afetados a Indonésia, o Sri Lanka, a Índia e a Tailândia. O fenômeno foi tão intenso que ondas gigantes foram reportadas nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Antártida. Morreram cerca de 230 mil pessoas nesse triste evento. Por sinal, já falamos desse caso do tsunami de 2004 na Indonésia, assim como várias outras informações sobre tsunamis, em um vídeo inteiramente dedicado a tsunamis aqui no canal. Se você gosta do assunto, deixamos um card aí na sua tela para ser direcionado para esse outro vídeo. De acordo com o World Risk Report, que é um relatório de risco mundial, qual país é considerado como sendo o mais vulnerável do mundo a sofrer desastres naturais? A. Camboja. B. China. C. Indonésia. D. Vanuatu. A resposta correta é a letra D. Vanuatu é um país em forma de estilingue formado por mais de 80 ilhas, a quase 2.000 quilômetros a leste da Austrália. Ele está situado no Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma zona de elevada instabilidade geológica e que concentra basicamente cerca de 90% dos abalos sísmicos e de 50% dos vulcões existentes em todo o planeta. Fora isso, nos últimos anos, suas ilhas foram ameaçadas pelo aumento do nível do mar e pelas mudanças climáticas. Por conta de todos esses fatos, o arquipélago é considerado o país com maior risco de sofrer desastres naturais no mundo, de acordo com o World Risk Report. Em 2015, o ciclone Pan devastou as ilhas do arquipélago, deixando mais de 20 mortos e 75 mil pessoas desabrigadas. O terremoto mais mortal de toda a história provocou a morte de 200 mil a 300 mil pessoas, deixou outras 300 mil feridas e mais de 1 milhão de desabrigados. Onde e quando ele ocorreu? A. Na Nicarágua, em 1972. B. No Chile, em 1939. C. No Peru, em 1970. D. No Haiti, em 2010. A resposta correta é a letra D. Se já não bastasse o fato de o Haiti ser o país mais pobre das Américas, em janeiro de 2010 ele foi devastado por um terremoto de magnitude 7 e que teve seu epicentro a 15 km da capital Porto Príncipe. Muitos edifícios desabaram, entre eles o Palácio do Governo e a sede da ONU. Por conta de ser um país extremamente pobre, a falta de recursos, a precariedade das construções e a fragilidade do governo contribuíram para que esta tenha se tornado uma das maiores catástrofes humanas da história. Foram de 200 a 300 mil mortos, 350 mil feridos e mais de 1 milhão de pessoas desabrigadas nesse triste evento. De acordo com a Agência de Pesquisa Geológica do Governo dos Estados Unidos, qual desses vulcões abaixo é considerado o mais perigoso do mundo? A. O vulcão Kilauea, no Havaí. B. O vulcão Galeras, na Colômbia. C. O vulcão Vesúvio, na Itália. D. O vulcão Krakatoa, na Indonésia. A resposta correta é a letra A. De acordo com a classificação da Agência de Pesquisa Geológica do Governo dos Estados Unidos, o vulcão considerado mais perigoso do mundo é o Kilauea. Este é um vulcão localizado no conjunto de ilhas que compõem o estado americano do Havaí. Em comparação com outros vulcões do mundo, ele é considerado jovem. De acordo com os cientistas, ele tem entre 300 mil a 600 mil anos.
Ele possui erupções do tipo efusiva, ou seja, a lava desliza de forma rápida e se espalha com facilidade. Porém, ele não é um vulcão do tipo escudo. Assim, ele não tem picos altos e é menor do que outros vulcões. A propósito, se tiver interesse nesse assunto de vulcões, saiba que fizemos um vídeo especificamente sobre vulcões aqui no canal. Ficou sensacional e se quiser assisti-lo, é só clicar nesse card que está aparecendo em sua tela. A escala de classificação dos tornados começa com o nível F0, com ventos de 65 km por hora e vai até a escala F5, onde os tornados atingem até qual velocidade? A. 260 km por hora, B. 700 km por hora, C. 500 km por hora, D. 320 km por hora. A resposta correta é a letra C. Um tornado é um fenômeno meteorológico que se manifesta como uma coluna de ar que gira de forma violenta e potencialmente perigosa, estando em contato tanto com a superfície da Terra como com uma nuvem. Eles se apresentam de várias formas e tamanhos, mas geralmente possuem um formato cônico, cuja superfície mais fina é a que toca o solo. A maioria dos tornados conta com ventos que chegam a velocidades entre 65 e 180 km por hora, medindo aproximadamente 75 metros de diâmetro e se desloca por vários metros, se não quilômetros, antes de desaparecer. Contudo, os mais intensos podem ter ventos com velocidades de até 500 km por hora, medir até 1.500 metros de diâmetro e permanecer no solo percorrendo mais de 100 km de distância. Qual foi o pior desastre natural já ocorrido na história? A. O tsunami da Indonésia em 2004. B. A inundação da China em 1931. C. O terremoto do Haiti em 2010. D. O ciclone Bola em Bangladesh em 1970. A resposta correta é a letra B. A grande inundação do Rio Amarelo, ocorrida na China em 1931, é considerado um dos piores desastres naturais já ocorridos em todos os tempos em número de vítimas fatais. Estima-se que tenham morrido entre 1 e 4 milhões de pessoas, se incluirmos os efeitos secundários da inundação, como a destruição de casas e lavouras, a fome e os desabrigados. E aí, gente, eu não falei que estava muito legal o quiz de hoje? Demais, não é não? Realmente, com a natureza ninguém pode, e quando ela mostra a sua força, só podemos rezar para não sermos atingidos. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse quiz, e só peço que compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos. Também é importantíssimo que vocês deixem aquele like que a gente pediu lá no início do vídeo, e obviamente, como a gente sempre diz, se ainda não for inscrito, se inscreve agora, porque estão vindo muitos vídeos legais como esse nas próximas semanas, e você com certeza não irá querer perder nenhum deles, tenho certeza disso. Por hoje era só, mas eu não posso ir embora antes de deixar aqui na tela para vocês a recomendação de 2 vídeos para vocês assistirem aí na sequência. Um grande abraço e tchau!